Olá, homens e mulheres da vida real, independente da idade, vocês se amam, vocês se aceitam? Pois é, hoje eu estou aqui de novo, sentada no escritório, hoje novembro, dia 12 de novembro, e terça-feira, já acordei às 4 da manhã, já preparei o café da manhã do meu esposo, ele já foi trabalhar, e eu fiquei aqui no escritório, terminando de fazer umas faturas e preparar uns papéis, preparar o dia, para poder já sair para buscar mais plantas, porque hoje, como se diz, esse mês de novembro, geralmente é o nosso mês mais busy, mais ocupado, mais cheio de projetos, o que é maravilhoso. Então eu não tenho muito tempo para ficar aqui sentada, né, gravando, mas eu tenho hoje, veio aqui, eu tô aqui assim, sabe, e tá me vindo assim muita coisa para falar para vocês. Mas hoje vem muito sobre o auto-amor, o auto-aceitação, o auto-se conhecer. Então tá vindo muito esse para mim, tá vindo essa semana, aliás, não é só hoje, tá vindo muito para eu falar sobre esse tema, da gente se auto-amar, se auto-aceitar como a gente é. E não ficar se comparando com outras pessoas. Por exemplo, hoje, eu sempre vou trabalhar com os lenços na cabeça e tudo isso, né? Porque senão eu entro assim no meio das plantas ou mexo muito, então meu cabelo é cacheado e vira assim uma coisa. Mas, então eu não vesti ainda meu uniforme para ir trabalhar, mas daqui a pouco eu já estou indo trabalhar. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque se eu deixar para depois o negócio, puf, desaparece. E aí se perde a informação. A parte que vem para mim é que é como que a gente precisa muito se autoconhecer. Porque se a gente não se conhecer, que a gente não se amar, a gente vai ficar sempre na defensiva. Aí me veio na minha mente como se fosse uma... É como se a gente estivesse num campo de tênis. Essa é a imagem que vem na minha mente. É como se a gente estiver num campo de tênis. Então, sem o racket. Eu não jogo tênis, mas é o que vem na minha mente para explicar para vocês. Quando a gente não se conhece, não se ama, não se aceita, é como se a gente estivesse eternamente num campo de tênis e as outras pessoas estão de lá jogando a bola na gente. E a gente só recebe essa bola no corpo, em todos os lugares, e vai ficando todos machucados. Porque quando a gente não se conhece, não se ama e não se aceita, tudo que vem de outro lado, tudo que vem das outras pessoas, da situação, da vida, tudo nos fere. Por quê? Por a gente não reconhecer a força que nós temos, que nós somos, o poder que nós somos. Por não nos conhecermos, tudo que vem de fora nos afeta. Como eu falei, como se viesse um montão de bolas de ping-pong machucando a gente. Ou seja, as pessoas falam as palavras, as coisas e tudo nos ofende. Por quê? Por não nos aceitarmos, por não nos conhecermos e por não nos amarmos. Agora, qual que é a proteção para isso? Qual que é a proteção das pessoas, das palavras, das situações nos machucar? Nos conhecermos, nos amarmos e nos aceitarmos. Então, quando a gente se ama, se aceita, é como se fosse esse shield, essa proteção. Sabe aqueles que usavam antigamente assim, né? Que protege a gente? Então é justamente isso. É essa a clareza que vem para mim quando a gente se conhece. Por exemplo, quando a gente se conhece, o que as pessoas falam pra gente, a gente entende que quando as pessoas nos machucam, falam alguma palavra, alguma frase que nos ofende, que nos machuca, não é que a pessoa tem o poder para nos machucar, como eu já falei, ela tem o poder para nos machucar fisicamente. Se ela quiser, ela vem, pode dar um murro na nossa cara e nos machuca. Agora, emocionalmente, com palavras, com palavras ou o silêncio, até o silêncio machuca. Até o silêncio machuca, é incrível, né?
Mas quando a gente se conhece, a gente entende que ninguém tem o poder de nos machucar emocionalmente. Por quê? Porque nós somos o reflexo da outra pessoa. Nós somos como um espelho. A outra pessoa é o espelho pra gente. Então veja só, quando eu olho para lá e que a pessoa, quando eu olho para a pessoa, ela é o reflexo de mim mesmo. Ou seja, o que eu não gostar nessa pessoa, o que eu não gostar, quando eu olho para essa pessoa, o que eu não gostar ou o que ela falar para mim e me machucar, é porque a ferida já está aqui dentro. A dor já está aqui dentro da gente. Então, quando a gente se conhece, a gente se pergunta: ok, deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Há um tempo atrás, minha irmã, ela me falou, ela escreveu um montão de coisa para mim. A gente tem, irmãos, tem dessas coisas. Ela me escreveu um montão de coisas para mim. Mas nada do que ela escreveu ali me feriu, com exceção de uma palavra que ela falou: Lu, você é ruim. Pois essa palavra me doeu tanto, mas doeu tanto. Ela me chamou de tantas outras coisas, mas nada daquilo que ela me chamou, falou pra mim, nada daquilo me machucou, com exceção daquela palavra, falou a palavra que você é ruim. Quando ela falou isso pra mim, me doeu muito. Só que agora, como eu já me conheço, já sei como funciona, machucou, doeu, leva pra casa que é seu. Então, machucou, doeu, eu vou pra dentro de mim e me pergunto: nossa, por que essa palavra me machucou tanto? Por que eu me machuquei? Porque não foi ela que me machucou, porque eu já estava machucada, eu já estava ferida. Por eu já estar ferida, eu fui para dentro de mim e me perguntei: por que essa palavra me machucou? E aí foi quando eu entendi que eu tinha uma ilusão de que eu era boazinha, um docinho de coco, a última, assim, aquela maravilha de pessoa. Porque eu ajudava as pessoas, porque eu fazia as coisas boas, porque eu só achava que eu era maravilha, que eu era só maravilha. Então eu tinha essa ilusão de que eu era a boazinha. Quando eu entendi que quando a gente pensa assim, é um desequilíbrio. Por quê? Porque ninguém é totalmente luz, ninguém é totalmente só amor. Nós somos uma mistura das duas coisas. Nós somos bons, mas também nós somos ruins. Nós somos luz, mas nós também somos trevas. Então, é um equilíbrio. Nós somos nós somos dualidade, como o dia e a noite, o branco, o preto, o bom, o ruim. Então, quando a gente entende que nós somos essas duas coisas, então, antes eu achava que eu só era luz, mas não. Quando eu entendi isso, eu me senti livre. Por quê? Porque como eu me passava de boazinha, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu tinha dificuldade de dizer não, por exemplo, quando alguém me pedia alguma coisa ou para fazer alguma coisa, eu sempre dizia não para mim e sim para a pessoa. Mesmo quando eu não podia fazer, eu dizia sim. Por quê? Eu queria ser a boazinha. Porque quando a gente quer ser a boazinha, a gente tem dificuldade de dizer não. Entender isso, quando ela diz que eu sou ruim, entender isso me libertou. Entender que eu não sou só luz. Entender que eu também posso ser ruim. Mas ser ruim não quer dizer uma pessoa que eu vou sair por aí fazendo maldade. Não é isso. É que eu tinha a ilusão de eu ser boazinha. E por ser boazinha, eu tinha que dizer sim todo o tempo para as pessoas, para os meus clientes, para todo mundo. Eu poderia estar muito ocupada, mas se alguém pedisse ajuda, lá estava eu disposta para ajudar, porque eu sou a boazinha. Então, entender isso, de certa forma, me liberou, porque agora eu sinto, uau, eu posso dizer não, eu não preciso ser boazinha o tempo todo, porque ninguém tem que estar disponível para todo mundo o tempo todo.
Então isso me liberou. Conclusão de tudo. Conclusão. Quando a gente se conhece, então a gente já vai... Agora pode falar para mim que eu sou boa, que eu sou ruim, sabe? Não faz diferença mais para mim, porque eu já sei quem eu sou. Então, é através de outras pessoas que a gente se conhece. E a gente só vê no outro o que o nosso coração está cheio. Então, a maneira da gente se conhecer e se entender é, primeiro, prestar muita atenção no que os outros falam para você, que você se machuca, se sente machucada. Aí você começa assim, uau, ok, essa pessoa falou isso para mim, me machucou, me doeu. Mas aí você vai para dentro e pergunta, por que isso aqui me doeu? Por que isso aqui me machucou? Aí vai vir a resposta. Eu sei que lá atrás, quando alguém falava para mim assim, Lu, a resposta já está dentro de você. Eu não entendia. Como que a resposta está dentro de mim? Eu queria que a resposta viesse de fora. Eu queria que alguém me desse a resposta. Eu sempre estava ali buscando a resposta. Mas eu não queria olhar para dentro. Eu queria que me dessem a resposta. Mas, gente, quando a gente escuta a resposta, quando a gente ouve a nossa própria resposta, é maravilhoso. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Há muito tempo atrás, quando meu esposo, ele não gostava de dirigir lá para Miami, lá para o lado do centro de Miami, ele não gostava de dirigir para lá. Então, eu como sempre dirigi por aqui, já tem 33 anos que eu estou aqui, então eu aprendi a dirigir sem o GPS, o GPS, Eu aprendi a dirigir sem o GPS, na época ainda era com mapas, ou escrevendo manualmente para chegar de um ponto A ao ponto B. Mas como ele aprendeu a dirigir com o GPS, ele tem dificuldade de encontrar os lugares. E aí nós fomos para o centro de Miami, para um museu lá, e aí na volta ele veio dirigindo para casa. Só que ele colocou o GPS para a gente chegar em casa, e de repente o GPS mostrou um lugar para a gente chegar em casa, só que esse lugar que ele estava mostrando ia demorar mais tempo, ia passar por pistas que tinha que estar pagando, tolls, e ia demorar mais. E aí de repente eu falei para ele, vai por aqui, e ele falou, não, eu vou seguir o meu GPS. Aquilo me deu uma raiva, mas me deu uma raiva. E eu fiquei bufando aqui dentro assim, né? Aí o que eu fiz? Eu fiquei quietinha. Quando eu sinto a raiva, eu reconheço que eu estou com raiva. Pronto. Mas eu não saio por aí explodindo a raiva. Eu senti o sentimento de raiva, o amor, esse sentimento assim, ele vem, a gente sente. Todo mundo tem. Agora o que a gente faz com ele, aí a escolha é nossa. Ele vem automático. Puf, veio a raiva. Pronto. Aí a gente respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente dá tempo de acalmar. Depois que a gente acalma, a gente pode tomar uma decisão mais assertiva. A gente não pode... Só um pouquinho aqui. Voltando aqui, porque eu tive que atender o cliente agora que ligou. Então, onde é que eu estava? Eu sei que eu estava falando de estar dirigindo, estava com meu esposo, eu estava dirigindo. Ele falou que ele ia seguir o GPS. Tá, eu vim pra dentro, tá bom. Eu respirei. E aí, quando eu respirei, eu fechei os olhos, olhei para o outro lado, ou seja, virei o rosto para o outro lado. Ele já sabe, a gente já se entende, né? Ele já sabe que quando eu tô assim, eu vou para dentro, tipo assim, ok, não fala comigo agora não, deixa eu aqui agora ter o meu DR interno, e aí deixa eu ficar com o meu DR aqui, aí depois eu falo contigo. Então a gente já tem mais ou menos essa comunicação, tipo assim, ok, tô com raiva, tô estressada nesse momento, não é sobre você, mas pode voltar contra você. Então a gente tem essa comunicação. Quando eu falei para ele que
Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, perguntei, gente, mas por que eu fiquei com tanta raiva? Só porque ele quer ir para seguir o GPS dele? Aí eu fiquei perguntando, por que me deu essa raiva? Por que isso aconteceu? Aí eu fiquei tendo a minha DR interna aqui. Tô aqui, por quê? Por que eu tô com raiva? Por que veio essa raiva? Aí vem uma palavra, controle. Falei, como assim controle? Porque eu não gosto de ser controlada. Você está tentando controlar ele. Eu falei, bom, eu não gosto que me controlam. Eu não gosto que me prende. Eu não me gosto de ser presa, controlada. Por que eu estou controlando ele? Controle. Aí, quando eu soube que eu estava tentando controlar, querendo que ele fizesse do meu jeito, porque só o meu jeito tá certo? Não, o jeito dele tá certo, o jeito do GPS tá certo. E qual o problema dele pegar uma pista ou outra? Porque tem que ser do meu jeito. Então, isso é ir para dentro e se autoconhecer. E aí, pronto, já abri meu olho, já entendi o processo, já me acalmei. Ele já foi para a pista, já foi do jeito que ele queria ir, com o GPS dele e tudo. Aí a gente já começa a rir da situação, aí passa um pouquinho mais para frente, de repente, Nito, vai por aqui. Aí ele disse, mas meu GPS está dizendo para ir por ali. Aí ele falou assim, mas Lu, mas você não acabou de ter uma DR com você lá atrás? Eu falei, mas essa aqui já é uma nova DR, então... Aí já vira brincadeira, aí a gente já vai, dirige de boa, entendeu? Já sem problema. Ou seja, então, quando a gente se irrita com alguém, porque não é que alguém nos irrita, quando a gente se irrita com alguém, é uma excelente oportunidade para a gente olhar por que isso nos fere, por que isso está por que a gente está permitindo que a outra... Não é permitindo, porque essa outra pessoa está nos dando a oportunidade da gente crescer, da gente expandir a consciência, da gente ir limpando todas essas dores, essas mágoas que estão aí dentro da gente. Então, a minha intenção aqui com esses vídeos, eles são simplesmente para ir mostrando para vocês na prática, porque às vezes a gente assiste tanto curso, a gente faz tantos cursos, a gente faz tantas imersões, mas e aí, como aplicar isso na vida real, no dia a dia? Para a gente ter uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila. Então essa aqui é a intenção desses vídeos, tá? Para mostrar para vocês na vida real como aplicar os conhecimentos para que possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz e viver mais em paz com as dores emocionais. Porque como eu passei tantos anos com esse processo de tantas dores, que todo mundo me machucava, eu me permitia que todo mundo me machucava emocionalmente, porque eu não tinha esses conhecimentos, eu simplesmente reagia o tempo todo, né? Então hoje não, eu vivia reagindo às minhas emoções, e hoje eu acolho as minhas emoções, e posso viver, hoje eu vivo uma vida mais tranquila, tanto em casa, com os meus clientes, com a minha família. Então é essa a ideia, se autoconhecer, se autoamar, porque a gente se autoconhecendo, se autoamando, a gente pode viver muito melhor. Então é essa a ideia para hoje. É que são tantas coisas para dizer para vocês, mas essa era a ideia para hoje. Me conta aqui quais são as emoções de vocês, uma delas ou duas, não sei, assim, que você explode, assim, que você acha que é o outro que te irrita. Mas, deixa eu te dizer, é você que já está irritada. Então é você que já está irritada, não é o outro que te irrita. Ninguém tem o poder de te machucar, a não ser fisicamente, emocionalmente, ninguém tem esse poder, somente você que já está ferida, e a outra pessoa só está mostrando para você que você tem essa ferida e que precisa você olhar para ela. É simples assim, é tão simples viver em paz com você, comigo, mas para isso você precisa se autoconhecer, se autoamar. Só isso, simples assim. Beijo para vocês.